Sabe, é só a gente olhar em volta. Os prédios onde moramos e trabalhamos, as ruas, as pontes que cruzamos todo dia, quase tudo que forma o nosso ambiente construído é obra da engenharia civil. É, tipo, a força silenciosa que vai moldando o mundo ao nosso redor. Pensa só, desde os arranha-céus que parecem tocar as nuvens até as estradas que nos conectam por milhares de quilômetros, nosso ambiente é, em grande parte, um produto da engenharia. É ela que transforma as paisagens e, no fim das contas, possibilita a vida moderna que a gente conhece hoje. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que o nosso mundo é construído? Como essas estruturas todas, às vezes gigantescas, saem do papel e se tornam realidade? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Basicamente, a engenharia civil é a arte de adaptar o mundo natural para o benefício das pessoas. É uma mistura de ciência, matemática e, olha, muita criatividade para resolver problemas bem práticos e criar as bases da nossa sociedade. E aqui tem um detalhe muito legal sobre a origem do nome. Por que civil? Bom, o termo surgiu para diferenciar essa prática da engenharia militar. Pensa bem, enquanto uma construía coisas para a guerra, para conflitos, a outra nasceu com a missão de servir ao público, à sociedade, ao bem comum. Mas claro, essa ideia de fazer grandes construções não é de hoje, né? Longe disso. Para a gente entender a engenharia de hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo, voltar milênios, para ver como as primeiras civilizações resolveram seus próprios desafios. Desde a Mesopotâmia, com seus canais de irrigação, até os Incas com suas cidades nas montanhas, a necessidade de construir sempre foi um motor para a inovação. Cada civilização deixou sua marca, resolvendo problemas de água, moradia e transporte com as ferramentas que tinham. Os egípcios, por exemplo, não eram apenas construtores, eles eram verdadeiros mestres da longevidade. O grande desafio deles era criar monumentos que pudessem durar, sabe? E as pirâmides estão aí para provar que eles conseguiram, mais de 4 milênios depois. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o gênio pragmático dos romanos. Eles eram mestres em resolver problemas públicos. Seus aquedutos, como este, garantiam água para cidades inteiras. E o detalhe mais incrível é a precisão. Eles construíam com uma inclinação quase invisível, mas super constante, que fazia a água fluir por gravidade por quilômetros, sem bomba, sem força externa, pura engenhosidade. E essa genialidade toda não ficou só lá na Europa ou no Egito, não. Os Incas, aqui na América do Sul, construíram cidades e estradas super complexas num dos ambientes mais desafiadores do planeta. Isso mostra uma compreensão impressionante de topografia e dos materiais que eles tinham à disposição. Ok, agora vamos dar um belo salto no tempo. A gente vai para o momento em que tudo muda de verdade. Uma revolução que transformou a construção, que antes era uma arte baseada em séculos de experiência, em uma ciência precisa e calculada. É que por séculos, construir foi um processo muito baseado na tentativa e erro. O conhecimento era prático, sabe? Passado de mestre para aprendiz. Mas sem um método científico por trás era arriscado. E sim, muitas estruturas simplesmente desabavam. Aí, veio a Revolução Industrial e mudou completamente o jogo. De repente, os princípios da física e da matemática começaram a ser aplicados de forma sistemática nas construções. E, para completar, um novo material, o ferro, abriu um mundo de novas possibilidades. E é aqui que surge uma figura-chave, John Smeaton. Em 1768, esse inglês foi o primeiro a se autodenominar engenheiro civil. Ele basicamente formalizou a profissão, separando ela da militar para poder atender às novas demandas da indústria, canais, ferrovias, fábricas. E essa é a imagem símbolo dessa nova era, a Ponte de Ferro, a Iron Bridge, lá no Reino Unido. Foi uma baita demonstração de força e de inovação, provando que com novos materiais e com a ciência, estruturas que antes eram impossíveis agora podiam sim ser construídas. Beleza? Vamos avançar de novo, agora para os séculos 20 e 21. Aqui, os problemas ficaram muito, mas muito mais complexos e a escala das construções, bom, ela atingiu proporções monumentais. E com essa complexidade toda, a engenharia civil precisou se especializar. Não dava mais para uma pessoa só ser mestre em tudo. Aí surgiram as subdisciplinas, cada uma focada numa área específica. Uma para entender o comportamento do solo, outra para o fluxo do trânsito, outra para a resistência dos materiais e por aí vai. E a gente vê essas especialidades em ação o tempo todo.
A engenharia de transportes, por exemplo, é que projeta esses trevos rodoviários super complexos para garantir que o trânsito flua. Enquanto isso, a engenharia estrutural está lá, calculando cada viga, cada coluna, para conseguir erguer arranha-céus como Burj Khalifa, literalmente desafiando a gravidade. Essa definição da Sociedade Americana de Engenheiros Civis resume a missão de um jeito perfeito. Se trata de usar o conhecimento para aproveitar os recursos da natureza de forma inteligente e econômica, sempre com o objetivo final de melhorar a vida em sociedade. Só que, como diz aquela famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E na engenharia civil, isso é levado ao extremo. Simplesmente não existe espaço para erros. Uma única falha pode ter consequências catastróficas. A famosa Torre de Pisa, por exemplo, é um caso clássico de uma falha de engenharia geotécnica, que é a ciência de construir sobre diferentes tipos de solo. Nesse caso, o solo simplesmente não aguentou o peso da estrutura. E desabamentos como o da ponte na Indonésia são lembretes trágicos da importância vital da segurança, do planejamento e, claro, da manutenção. Tudo isso nos traz até hoje e nos faz olhar para o futuro. Qual é, então, o papel da engenharia civil agora, diante dos grandes problemas globais da nossa era? Olha, os desafios são gigantescos. Precisamos projetar cidades mais verdes, gerenciar nossos recursos de um jeito muito mais inteligente, fornecer água potável e energia limpa para uma população que não para de crescer e, acima de tudo, fazer tudo isso protegendo o nosso planeta. E essa citação, ela resume tudo de forma brilhante. A engenharia civil não constrói só prédios ou pontes, ela constrói a base sobre a qual a civilização avança. As decisões que são tomadas por esses profissionais hoje vão definir como será a vida das próximas gerações. É uma responsabilidade e tanto. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Diante de um planeta em constante mudança, com tantos desafios, qual será a próxima grande maravilha do mundo? Talvez ela não seja a mais alta nem a mais longa, mas sim a mais inteligente, a mais sustentável. Aquela que vai nos ajudar a viver finalmente em harmonia com o nosso planeta.